Olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós identificamos 3 momentos que fazem parte da vida de toda pessoa que tem um encontro com Jesus. Momentos que fizeram e fazem parte da minha vida, do pastor Yuri, do apóstolo Paulo e da sua vida certamente, e da sua vida, você que está em casa. Primeiro momento, a conversão. Quando Deus abre os nossos olhos e nos faz entender que Jesus Cristo é Deus e que só Ele perdoa os nossos pecados. Segundo momento, momento de preparo, quando Deus nos ensina na sua palavra, nos faz compreender o Evangelho, nos faz olhar para as Escrituras e prepara o nosso coração. E por fim, um momento de envio, quando Deus nos manda não apenas para Belo Horizonte, não apenas para a nossa família, mas para as nações, pregar o Evangelho, porque a ordem que Jesus deu foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu quero ler um texto que está em Filipenses capítulo 1, verso 21, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma palavra que Paulo traz aos irmãos, que mostra que para quem teve um encontro com Jesus, nada mais nessa vida vale senão a vida que a gente tem na presença do Senhor Jesus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pastor Yuri vai contar sobre como foi a conversão do apóstolo Paulo e vai trazer para a gente também um texto que fala a respeito do que Jesus fez na vida desse nosso amado irmão. Está em Atos capítulo 9. Não vou ler o texto, mas apenas fazer referência a um versículo. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo, conhecido antigamente como Saulo, era um perseguidor da igreja. Ele era um judeu, ele era um fariseu, ou seja, um homem dedicado. Só que ele entendia que os cristãos eram, na verdade, uma seita que se levantava contra o Deus único e verdadeiro. Ele não conseguiu entender que Jesus Cristo era o Messias prometido e que tinha vindo, cumprido o papel que Deus tinha estabelecido, e é, portanto, o nosso Salvador, o nosso mediador, quem de fato traz para a gente restauração. Então ele ia atrás dos crentes, querendo pegar os crentes, prendendo os crentes, trazendo sentenças sobre os crentes. E ele estava justamente numa viagem dessa. E é quando Jesus Cristo tem um encontro com ele. E ele de repente cai ao chão, fica cego por alguns dias. Quem estava perto dele não entendeu nada. Diz que ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E naquele momento diz que ele deveria procurar um homem chamado Ananias, e esse homem haveria de orar pela vida dele. E Deus fala com Ananias, e quando Ananias recebe a palavra de Deus dizendo o seguinte, Jesus falando: vai lá, vai até certo homem que está em tal lugar, o nome dele é Saulo, ore por ele para que ele tenha a vista recobrada, porque ele está cego. E durante 3 dias então Saulo ficou em oração, em jejum, querendo entender aquele momento. E Ananias ouve de Deus e fala o seguinte: mas Senhor, ele veio para nos prender, ele veio para trazer a sentença sobre nós, veio nos coagir. E ele responde dessa maneira para Ananias: fica tranquilo, ele para mim é um instrumento escolhido para levar a minha palavra perante reis, perante gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias se aproxima de Paulo, e olha como é que a coisa já estava desenhada. É quando Ananias coloca as mãos sobre a cabeça de Paulo e diz assim: irmão Saulo, irmão Saulo. Ali Saulo então já tem um coração renovado, já não é chamado de inimigo, mas ele é chamado de irmão. E de fato ele vai entrar num caminho de preparo que o pastor Israel vai nos falar, nesse caminho em que ele ouve da palavra, ele tem um encontro com Jesus, ele agora precisa configurar a sua mente, o seu conhecimento,
Mas o mais importante aconteceu com Paulo ali. Ele teve os olhos abertos. Olhos físicos. Mas o mais importante é que ele teve olhos espirituais abertos para entender, compreender e ver. Deus fez isso com Saulo. Depois da sua conversão, Saulo, agora depois da conversão, mais chamado de Paulo no livro de Atos, vai para a cidade de Damasco e ali mesmo ele prega o evangelho. Depois ele sobe para Jerusalém, vai ter com os discípulos de Jesus, e aí os discípulos olham para ele e ficam assim com medo, porque, peraí, esse cara até outro dia perseguia a igreja e agora ele está andando com Deus, peraí, será que é isso mesmo? Na conversão, as marcas de uma vida de pecado vêm junto com a gente, porque as pessoas que nos conhecem por vezes continuam nos julgando pelos nossos atos e não pelo encontro que Jesus teve conosco e pela transformação que Ele gerou em nós. Mas Deus levanta gente que acredita em nós e que nos discipula. Foi isso que aconteceu com Barnabé, um homem conhecido dos discípulos de Jesus como um homem crente, acredita na conversão de Saulo. E ele então caminha e diz para os discípulos: olha, ele teve uma transformação. E aí depois disso, Paulo vai de volta para a cidade de Tarso, sua cidade. E os estudiosos dizem que provavelmente ele permaneceu ali por cerca de 2 anos, antes de ser enviado a Antioquia como missionário junto de Barnabé. Nesse período ele foi discipulado, nesse período ele aprendeu muitas coisas, porque certamente ele releu o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, e pôde perceber como toda a Escritura fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. É então, depois disso, que ele cumpre o próximo passo, o envio. Uma música, uma poesia de um cantor chamado Estênio Marcius fala sobre a conversão de Saulo e diz assim: um terrível cavaleiro de armadura reluzente, como um raio vai ligeiro para matar gente inocente. O punhal brilha amolado, um zelo cego e equivocado, e semeando atrocidades rega em sangue a cidade. Mas na estrada de Damasco cai vertiginosamente, abatido o carrasco feito uma estrela cadente, frente a frente com a glória do Jesus que perseguia. Ao avesso da história, a mais santa ironia. Mudou, ele agora é perseguido e sabe o que é a dor. Vive, morre, prega e chora pelo seu Senhor. Traz no corpo as marcas que por Cristo conquistou. Um rosto antes aguerrido, enfim suavizou. Mudou, vive agora constrangido, comovido pelo amor, e quando torturado canta um hino de louvor. Quer que o mundo inteiro saiba quem o transformou, porque muda mesmo aquele a quem o amor mudou. E agora esse homem que conhece a Jesus, que teve uma experiência com Jesus, que entendeu a palavra de Jesus, sai por todo mundo pregando o evangelho, dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele chega a dizer: o viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele negligencia o seu próprio corpo, os seus prazeres, o seu bem-estar, passa por diversas situações e chega no final das contas e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem vai pregar em Corinto. Esse homem vai pregar antes em Atenas, chega lá, vários deuses são adorados no Areópago. Depois ele vai para Corinto, prega o evangelho ali e diz: decidi nada saber entre vós, senão Cristo Jesus e esse crucificado. A igreja cresce em Corinto, recebe os dons do Espírito Santo. Ele permanece pregando, prega em Tessalônica, prega em vários outros lugares, até que chega a Roma, onde prega, e a tradição do cristianismo diz, onde também foi morto por testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Por causa do apóstolo Paulo, o evangelho chega na casa de César. Por causa do apóstolo Paulo e através dele, Deus escreve as cartas, a maior parte das cartas do Novo Testamento. Paulo escreve tratados teológicos aos romanos, aos
Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, escreve as cartas pastorais a Tito, a Filemon, a Timóteo, e através da vida desse homem, o mundo prova um novo tempo do avivamento do Espírito Santo de Deus. Nós vamos contar também, primeiro o pastor Yuri, depois eu, nosso testemunho que envolve a conversão, o preparo e o envio. E enquanto a gente fala a respeito do que Jesus fez na nossa vida, eu tenho certeza que Jesus também vai despertar o seu coração, porque hoje é tempo de Jesus se encontrar com alguns aqui, de transformar a sua vida, você que está em casa. Prepara o seu coração. E a palavra do Senhor diz hoje, quando ouvides a sua voz, não endureçam o coração. Ouçam o que Deus tem para dizer para vocês nessa noite. Não tem nada mais transformador do que a conversão. A conversão precisa mudar a gente por completo. Quem decidiu seguir a Jesus, mas quer manter a mesma vida, não se converteu. A gente pode até ter altos e baixos, mas quando de fato a gente se converte, a gente precisa entender a fé que nós estamos abraçando. Um dos passos que a gente precisa ter é o passo de buscar constantemente a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Eu cresci na igreja. Quantos aqui cresceram na igreja? Muitos. Quantos não cresceram na igreja? Não cresceram. Quantos não cresceram? Então, poucos não cresceram. Glória a Deus que vocês estão aqui. E glória a Deus por os que cresceram também na igreja. Porque a gente cresce na igreja, mas não significa que a gente é crente. Na minha família, só minha mãe, a família da minha mãe, meu pai não era. Depois meu pai se converteu. Glória a Deus por isso. Agora, eu me converti com 13 anos, em um acampamento, em que eu decidi que seria de Jesus. Várias coisas na minha vida ainda não estavam ajustadas. Vários pecados eu ainda cometia e nem sabia que era pecado. Quando eu tomava conhecimento que algo que eu fazia era pecado, urgentemente eu mudava o meu comportamento. Porque a conversão ela não é uma coisa instantânea e que muda você de uma hora para outra. A palavra de Deus fala sobre desenvolvermos a nossa salvação. Não como se a gente vai conquistando-a, mas essa salvação que chegou em nós, a gente pode aumentar o nível do quanto nós a experimentamos na nossa vida. Então eu me converti com 13 anos e foi para valer. Mudou meu comportamento, mudou minha conduta em casa, me mudou na escola, comecei a ler a palavra de Deus e desejei ardentemente viver essa palavra. Aplicava alguns versículos ao pé da letra. Com 14 anos eu tive o meu chamado pastoral, com cada um acontece de um jeito. Eu ali gostava sempre muito de acampamentos. Acampamento para mim muitas vezes foi o renovo. Eu ficava torcendo, está chegando o momento que eu vou ser renovado pela palavra de Deus. E com 14 anos eu estava no outro acampamento. E naquele acampamento eu pedi ao Senhor na verdade me entreguei ao Senhor para que pudesse ser instrumento nas mãos dele. Esse versículo que eu li é um versículo que falou muito no meu coração por muitos anos. Eu mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Parece que essa palavra sofrer ficou na minha cabeça. E de fato eu estava disposto a sofrer por causa do nome de Jesus. Algumas evidências que você tem um chamado. Algumas evidências de que você é crente. Algumas evidências de que de fato você está fazendo a diferença. As pessoas começam a te rotular. E se você tem um problema com a sua fé, isso te ofende. Mas se é o que você mais deseja, isso te alegra. Paulo apanhou e deu glória a Deus, porque foi visto como digno de sofrer pelo nome do Senhor. Isso aconteceu com vários apóstolos. Agora, eu tinha rótulo de crente, rótulo de pastor. Eu nem tinha falado para ninguém que eu queria ser pastor. Do time que eu jogava de basquete, eu era o pastor. As pessoas identificam a partir do modo que você vive, a partir do modo que você fala. As pessoas mudam de conversa, dependendo do momento que você chega. E sem que você seja legalista, porque eu sempre conversei com todo mundo, sempre fui amigo com todo mundo.
Eu entrei no nível de preparo sem saber. A maioria dos nossos preparos a gente não sabe. Sabia disso? Eu falei para o meu pastor: pastor, Deus falou muito no meu coração. Isso foi depois do acampamento que eu fui procurá-lo. E disse: e eu quero ser pastor. Eu, quando falei isso, eu não sabia o que era ser pastor. Eu não sabia o que tinha. Eu só queria saber de igreja. Queria saber de igreja, queria saber de pregar, queria saber de orar com as pessoas, queria saber de ler a Bíblia. Já falei diversas vezes. Eu lia a Bíblia tardes, todas as tardes inteiras, lendo a Bíblia, sublinhando versículos e aplicando no meu coração. Peguei a Genebra, li de capa a capa, cada nota de rodapé, lia as referências. Foi meu primeiro manual de teologia. Foi a Bíblia de Genebra, que eu ganhei do meu pastor. Na verdade, usurpei, depois ele me deu. Desejo pela palavra de Deus. E assim eu cresci. E ele começou a me colocar em várias coisas na igreja. E eu não estava sacando que era isso. Depois eu saquei. Então ele me colocou na liderança dos adolescentes, que numa forma mais comum da igreja presbiteriana, eu me tornei da diretoria da UPA, ou seja, da União Presbiteriana de Adolescentes. Fui secretário, depois fui outra função. Daqui a pouco eu já estava como presidente. Aí eu comecei a ganhar alguns espaços, pregava para os jovens se reuniam, eles me chamavam e eu pregava. Tinha eventos de várias igrejas, preguei em vários eventos de várias igrejas. Deus foi me dando oportunidade de preparo. Dirigi grupos na minha adolescência. Hoje não se pode fazer mais isso, mas eu dirigia grupos na minha adolescência que a gente saía toda sexta-feira para evangelizar no hospital. Era uma Kombi cheia de adolescentes, passando leito por leito, entregando um livreto bacana, bem feito, caro. A igreja investia dinheiro nisso e a gente orava por doentes. A gente viu naquele hospital milagres, curas e conversões. E fui sendo preparado. Eu só queria estar na igreja. Aos 17 anos, meu pastor perguntou se eu queria isso mesmo para a minha vida. E era um ano antes de eu ir para o seminário, porque eu entrei com 18, fiz a prova com 17. E eu falei: quero. Aí ele viu como é que seria. A princípio eu ficaria na cidade mesmo. Acabou que fui enviado para Belo Horizonte, estudei aqui em Belo Horizonte. E assim Deus foi me preparando. Me preparando com dificuldades da vida. Lá em casa a gente passou por muitas dificuldades financeiras na minha adolescência. Vim para BH com pouquíssima grana, pouca roupa, poucas condições. Mas para servir a Deus, dinheiro não é o que define. O que define é coração, desejo de ser usado por Deus. E assim tive minhas lutas como todo mundo. Não fui perfeito. Quem acha assim: foi perfeito, não tinha problema, não tinha pecado, nada disso. Mas eu aprendi pela palavra de Deus me manter nos caminhos do Senhor. Se caía, levantava. E assim Deus me chamou para o ministério. Primeiro, conversão genuína. Depois, me preparou para o ministério. E depois do ministério, continuo sendo preparado. Desde que cheguei na 8ª, cresci, desenvolvi, tive oportunidades. E o Senhor vai preparando. E o preparo nunca acaba. Porque cada dia nós precisamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é um breve resumo. Eu também cresci na igreja e na adolescência eu frequentava acampamento, lia minha Bíblia, era expulso para fora de sala, às vezes ia numa festinha e fazia o que não devia para aparecer para os meus amigos, e eu convivia como se tudo isso fosse possível. Aí eu jogava bola e falava palavrão e arrumava uma confusão. E aí de noite eu orava agradecendo a Deus pelo dia e lia um salmo. Não que eu fosse um hipócrita, mas a caminhada com Deus precisa de amadurecimento. Precisa uma hora a gente virar uma chave. Paulo certa vez disse: quando era menino eu pensava como menino e agia como menino, mas quando me tornei homem deixei de lado as coisas próprias de menino. Cheguei para o GR 2009 e naquela época, com 15 anos, no GR, ao invés de decidir andar com Deus, eu decidi que eu ia deixar de andar com Deus. Sempre ouvi que alguns adolescentes se desviam dos caminhos do Senhor, e eu me decidi: eu vou também me desviar dos caminhos do Senhor. Eu não vou ficar deixando de fazer as coisas que eu quero e que eu acho que vão me dar alegria, prazer,
porque o povo da igreja fala que é errado. Eu tocava no louvor. E aí, eu era líder. Mas eu falei, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu acho legais por isso. E saí do GR ao invés de transformado, decidido a chutar o balde. Jesus disse que a nossa obra como missionários é de semear. Quem faça a semente crescer é Ele, no tempo dele. No GR foram lançadas sementes no meu coração. Aliás, por toda a minha vida crescendo na igreja, muitas sementes foram lançadas, muitas delas germinaram, mas no GR certamente foram lançadas sementes no meu coração. Nós saímos do GR na terça-feira. E na sexta-feira, sozinho, sem culto, sem louvor, sem ninguém pregar para mim, eu tive um encontro com Jesus. Eu posso dizer que, como no texto de Atos capítulo 9, escamas caíram dos meus olhos. Eu entendi, se Jesus morreu por mim, e eu creio nisso, eu não posso mais viver desse jeito. Eu não posso mais viver sem considerar o precioso sangue de Jesus. E naquela noite, sozinho, com o coração quebrantado, eu orei e disse, Jesus, eu nunca mais quero viver sem levar em conta o sacrifício do Senhor por mim. Eu vou mudar de vida. E Deus fez virar uma chave em mim. Algumas decisões que eu tomei naquele dia, a primeira delas, nunca mais eu vou colar na prova. Pode parecer algo simples, mas para quem está acostumado com isso, não é tão simples assim. Segunda decisão que eu tomei, nunca mais vou ficar. Eu quero conhecer a mulher que Deus tem para mim. E olha que eu tinha saído do GR com as conversas assim já encaminhadas. Quando eu fui para o GR, eu estava ficando com uma outra menina. E naquele dia, eu fiz contato e falei, olha, eu vou parar por aqui. Terceira decisão, eu vou me guardar puro para a mulher que Deus tem para mim. Porque um dos desejos do meu coração e uma das pressões que eu sofria dos meus amigos era perder minha virgindade. Eu tomei uma decisão, Deus, eu vou me guardar para a mulher que o Senhor tem para mim. Como o pastor Yuri falou, eu não me tornei perfeito, mas nos 3 votos que eu fiz com Deus, eu fui fiel. Começou a nascer no meu coração uma vontade de ler a Bíblia que eu não entendia. E eu também comecei a ler a Bíblia e lia mais e me interessava por isso. E eu comecei a gostar de orar, e eu ia para a igreja no dia que tinha culto, e no dia que tinha reunião das mulheres, eu ia de tarde para a reunião das mulheres, e aí eu chegava mais cedo e arrumava tudo, e ficava até mais tarde, e quando eu vi o pastor pregando, meu coração queimava, e eu gostava de aconselhar, e eu comecei a me perguntar, por que eu estou pensando nessas coisas? Fui falar com o meu pastor na época, e ele falou, eu já ouvi essa história uma vez, porque com ele também tinha sido assim. E ele disse, Israel, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério quando eu me vi não fazendo nenhuma outra coisa senão dedicando minha vida ao chamado pastoral. E eu entendi. Eu nunca tinha pensado em ser pastor. Lá em casa não tem pastor perto na família. Pensava em outras coisas, não em ser pastor. Mas foi isso que Deus me mostrou. E aí então caminhei para o seminário. Nessa época eu voltei para Belo Horizonte. Morei um tempo fora de BH na adolescência, fiz o seminário, caminhei aqui debaixo da liderança do pastor Jeremias, do pastor Eduardo, que foi meu tutor. Aí, em 2015, fui licenciado e designado para trabalhar junto com o pastor Yuri, que antes era só um pastor assim, parecia que estava distante, mas que começou a me ensinar, começou a me discipular e começou a se tornar um amigo para quem eu posso abrir o coração, pedir conselhos, pedir orações. E a gente começou a caminhar junto. Ano passado, 2019, 10 anos da minha conversão. Sabe quem pregou como convidado no acampamento em 2009? Pastor Yuri, que era pastor em Friburgo. Eu estava lá. Sementes foram lançadas no meu coração. 10 anos depois, os pastores da rede de adolescentes, à frente do GR, pastor Yuri e eu. Deus pode mudar a sua história. A pergunta que eu te faço é, será que precisa virar uma chave na sua vida?
Será que você precisa olhar para o sacrifício de Jesus e mudar a sua caminhada? Porque se Jesus morreu por você e Ele morreu, não dá mais para viver como se isso não tivesse valor. Não dá mais para ficar vivendo no pecado como se não fizesse diferença, porque a Bíblia diz que para nós que somos de Deus, o pecado entristece o coração. Porque o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele faz gerar no nosso coração arrependimento. E nesse momento eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a olhar para o Senhor Jesus. Talvez você precisa nessa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E também dizer: Jesus, se o Senhor morreu por mim, e eu creio que o Senhor morreu, se o Senhor perdoou os meus pecados pelo precioso sangue que foi derramado na cruz por mim, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu quero ter uma vida transformada pelo Senhor. Talvez você já teve um encontro com Jesus, mas sua fé esfriou. Você começou a ser condescendente com alguns pecados. E Jesus está te chamando nessa noite mais uma vez para lembrar de onde você caiu, se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Andar com Ele novamente, pedir perdão. Talvez Jesus já está te enviando para alguns lugares, alguns colegas de escola, alguns parentes que precisam ouvir o Evangelho, mas você ainda não se levantou diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui, me envia. De olhos fechados, eu queria que você falasse com o Senhor Jesus. Depois disso, o pastor Yuri vai orar com a gente e vai convidar aqueles que desejam hoje entregar a vida ao Senhor Jesus para uma caminhada de preparo, de discipulado. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Se você quer entrar nessa caminhada mais profunda, fique em pé no seu lugar para a gente poder orar juntos. Uma oração que precisa ser sincera. O ideal é que todos ficassem, mas você não pode ficar só porque a gente falou que é para ficar, e nem porque o seu amigo do lado levantou. Você precisa ficar em pé porque você quer. Eu não acho que todos aqui são chamados para serem pastores, missionários, mas todos foram chamados para serem testemunhas. E muitos aqui têm dom do pastoreio, que não significa que vai se tornar um pastor numa igreja, mas que vai liderar um pequeno grupo, que vai abençoar outras pessoas, que vai cuidar de outras pessoas. Muitos aqui já fazem isso. Crescer no discipulado é para todos nós. Se você quer isso, mesmo que pareça que você quer, mas parece que não quer, você não sente, mas sua cabeça diz: eu tenho que querer, então eu quero. Bom, conversa aí com o seu coração. Se for você, fique em pé, a gente vai orar por isso agora. Você que está na internet, pode aí colocar que você deseja. A gente está com o nosso chat aqui aberto também. Então você pode dizer: eu desejo, eu quero. E a gente vai estar orando por você. Vejo alguns que se levantaram ontem e se levantam hoje, e vejo que Deus está movendo no coração de vocês. Se alguém mais quiser, eu acho que Deus tem mais gente para crescer no discipulado, mais gente para buscar o Senhor, mais gente para viver naquilo que o Senhor tem chamado. E não é chamado pastoral, talvez não fui claro, não é chamado pastoral, não é chamado missionário, é para crescer no seu discipulado com Cristo, crescer no seu comprometimento, como Israel falou. Você não pode sair desse evento, desse congresso, dizendo o seguinte: eu vou continuar a mesma coisa, ou então eu vou descer o nível. Não,
O nosso chamado é para que você suba um nível de comprometimento, de vida com o Senhor. Se você ainda desejar, enquanto a gente ora, você pode ficar em pé. Na internet nós temos a Bárbara, temos o Bruno, pastor Bruno, temos o Francisco, temos a Sara, temos a Isabelle, temos Catarina, temos Amanda, temos Samuel. Senhor, a gente quer mais do Senhor. Eu quero do seu discipulado na minha vida. Eu quero irmãos ao meu lado na caminhada, que me ajudam a permanecer firme, que me ajudam a viver contigo. Eu quero ser esse irmão que ajuda outros também. Quero ser esse pastor que cuida, que aconselha, que abençoa, que trabalha para que outros adolescentes, outros adultos, outros amigos, outros idosos, crianças, possam ser discipuladas. Ó Deus, reaviva o nosso coração. Dá para a gente essa disposição como de Paulo, enfrentando prisões, enfrentando açoites, enfrentando blasfêmias, enfrentando traições, mas o coração dele firme como testemunha, firme como quem quer te agradar, firme nas promessas do Senhor. Dê para adolescentes essa noite decisões que vão fundamentar a vida inteira. A gente olha para trás, o Senhor fez. O povo de Israel, na tua palavra, olha para trás e sempre se lembra do que o Senhor fez, para que a gente tenha amparo para perceber o que o Senhor pode fazer agora e o que o Senhor continuará fazendo. E na história nunca faltou testemunhas, nunca faltou pastores, nunca faltou missionários. O Senhor levanta, e mesmo quando alguém importante na fé parte para se encontrar com o Senhor e alguns ficam desesperados, como que vai ser? O Senhor levanta outros, porque é a obra do Senhor. Eu oro então, levante aqui testemunhas, levante aqui pastores, missionários, levante aqui pessoas que vão, quem sabe daqui poucos anos, 6 anos, já é suficiente para formar um novo pastor, uma missionária, alguém que vai se dedicar às coisas do Senhor e vai cuidar efetivamente de outros, mas agora eles já podem colocar em prática, pastoreando, liderando jecóis, abençoando, sendo instrumento nas mãos do Senhor, pregando para quem ainda não creu no Senhor, orando por milagres. Amém. Senhor, coloque vida, coloque o teu Espírito em nós. Amém, Jesus. Para que a gente viva o que o Senhor tem para a gente. Em nome do Senhor, amém e amém. Você pode sentar.